Olá, boa noite! Você está aqui no canal Pipa Azul e a gente está voltando para as nossas lives TEA. Quem participava, acompanhava todo esse canal, participava de várias lives, né, que a gente fazia aqui no canal, onde a gente já trouxe vários participantes. E é uma live destinada e voltada para falarmos sobre autismo, sobre a vivência, a convivência, as experiências com relação ao autismo. E hoje eu estou aqui com uma família maravilhosa que também está nos acompanhando, uma família atípica, toda uma família atípica aqui, e tem uma história e uma lição de vida incrível para compartilhar com a gente. Então, pega o link desse canal agora, desse vídeo, já compartilha, chama as amigas que são também mães atípicas, pais atípicos, convida todo mundo para estar aqui com a gente, porque essa live vai ser uma bênção. E trocar experiências, trocar vivências, né, dentro do espectro autista tem sido de grande valia, né? Então, sem mais delongas, eu vou trazer para vocês, e eles é que vão se apresentar aqui para vocês. A gente está com a família Roia, Anacleto Roia, tá? Tem sobrenome chiques, que é Ana Paula e André Roia. Deixa eu chamar eles aqui. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, André. Estou muito feliz de estar aqui com você. Boa noite. Muito feliz de ter. Vai ser uma live incrível. Então, quem puder, já pega o link aqui no canal e já compartilha, chamando o pessoal aí para vir assistir, tá? Se você não pode assistir agora, já salva aí para você assistir depois, porque ela vai ficar gravada. Mas vai ser uma live incrível. Então, eu queria que vocês, primeiramente, se apresentassem. Vai ser só um bate-papo, tá? A gente não preparou um roteiro justamente para a gente ter toda essa liberdade. Eu gosto muito de fazer uma coisa muito espontânea, porque às vezes a gente, né, programa tanta coisa, não sei o que faltou. Não, a gente vai bater um papo, né? E o que Deus usar vocês para falar aí para quem estiver ouvindo vai ser muito útil. Se surgir comentários na live, porque a gente está retornando, nossas lives sempre tinham uma galera presente. Como a gente está retornando agora, eu não sei se a gente vai ter alguém aqui ao vivo, sempre tem. Mas se não tiver dúvidas ou pergunta, a gente vai puxando algumas aqui, tá bom? Então fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade para poder compartilhar aqui com a gente. Eu queria que vocês primeiro se apresentassem. Ana Paula, André, ver quem vai falar primeiro, contar um pouco de vocês. Bom, boa noite a todos. Eu vou começar, que ela está pedindo para começar, né, amor? Começa você. Bom, primeiramente, gente, eu peço desculpas se eu não estiver bem enquadrado na câmera, porque eu tive um probleminha aqui com a minha câmera, mas acho que dá para fazer. Então, gente... Tá, chegou aí, ó. Eu sou o André Luiz Roia. Eu sou o pai da Lolo e do Bernardo. E o que eu posso dizer é o seguinte, que eu sou... como é que fala? Marinheiro de primeira viagem. Porque eu sempre fui um jovem que sempre gostei de curtir a vida. E nunca no meu passado eu pensei um dia, nunca planejei ser pai. Tipo, aconteceu mesmo. E de repente aconteceu de uma forma especial. Em todo o sentido da palavra, né? Então, primeiro a gente teve o Bernardo, que hoje está com 12 anos, depois a Lorena. E todos os dois, me desculpe se eu falar alguma expressão errada, é porque eu não sou tão entendido quanto a minha esposa, do aspecto autista, os dois. E fui aprendendo com o tempo, né? Porque, como eu falei, minha esposa, ela é especialista. Especialista nada, amor. Pelo amor de Deus. Ela é humilde, né? É modesta, mas ela entende muito do assunto, já eu nem tanto. Mas eu estou tentando aprender a cada dia.
Olha só, vou pedir só para vocês fazerem um pequeno ajuste. Eu acho que o som de um está interferindo no som do outro. E está dando microfonia, está dando eco. O que eu vou sugerir a vocês? Uma sugestão. Retirem os fones e aí, vou pensar aqui, ou vocês dois fiquem numa tela só, E agora eu não porque consigo vocês vão ouvir. usar o microfone só, ou então um fecha o microfone na hora que o outro estiver falando. Fica com o microfone. Esse fica assim. Tá conseguindo? Tô com o microfone aqui. Tá me ouvindo, Renato? Então, tá bom. Desliga o microfone dele do celular. Oi? Deixa eu tentar desligar aqui. Gente, esses ajustes são normais. Eu desliguei o microfone do André, porque tá dando eco. Eu acho que eu acho que o ideal seria vocês dois estarem numa câmera só, porque vocês estariam com o microfone só. Tá, peraí. A gente vai ficar no mesmo celular. Peraí. Eu vou remover o André, então, e o André senta do seu lado. Tá. Se vocês quiserem, podem até tirar o fone de vocês ou dividir o fone, compartilhar. Toma teu fone. Isso. Voltamos. Vamos ver agora se melhora. E aí? Pode falar. Agora ficou melhor. O André estava contando aqui pra gente, né, que é pai, né, e nunca nem se imaginou tendo, né, filhos, e aí acabou descobrindo, né, o Bernardinho, não é isso? Conta aqui pra gente. Isso, inicialmente nós tivemos o Bernardo. O Bernardo, ele é autista num nível um pouco mais leve do que a Lorena. E o Bernardo vou falar por mim, foi a minha primeira experiência com criança especial. Como eu falei, não é que eu não... Aí o pessoal às vezes pensa, mas ele não gostava de criança. Não é isso. Eu não tinha jeito com criança, eu nunca tive aquela coisa. Nem saber brincar com criança, eu não sabia. Era uma coisa que não era muito o meu jeito de ser. E aí, de repente, de uma forma inesperada... E, gente, quando eu digo inesperada, é porque quando eu me casei com a Ana Paula, isso em 2009, 2009, já faz tempo. Ela foi uma consulta onde a médica disse, deixa eu tirar esse fone que está dando microfonia. Só um minutinho, gente. Pode falar, fica à vontade. Não, porque o fone realmente estava atrapalhando, você tinha razão. Ficou melhor o som. Então, o que acontece? Melhorou, não melhorou? Melhorou muito, pode falar. Então, o que acontece? Em 2009, ela teve uma consulta médica, onde a médica disse que ela tinha um problema e que ela não poderia engravidar. Ela não teria possibilidade de engravidar. Exatamente. E aí, como você passa por um profissional, o profissional fala para você que não tem possibilidade da pessoa engravidar, você não vai duvidar. Né? É normal você acreditar no profissional. E assim foi. Sim. A partir desse momento, a gente passa a não ter nenhuma prevenção. Né? E eu costumo até brincar que eu não podia engravidar, está com 12 anos agora. Né? Aí veio o Bernardo, eu falei, mas como assim não podia engravidar? Aí, eu falei, bom, nunca fez parte dos meus planos, mas o Papai do Céu mandou, a gente vai amar. E aí, no caso da Lorena, foi diferente. A Ana Paula se prevenia, tomava anticoncepcional, e mesmo assim engravidou da Lorena. Então, é porque era para ser mesmo. Caramba, entendeu? Que história, hein? Os dois... Totalmente, assim, diferente de um planejamento, né? De estar sendo planejado, mas veio. Não é isso? Exatamente. E aí, Ana Paula, me conta um pouquinho aqui sobre a história da sua família. Porque ela não é composta só da Lorena e do Bernardinho como pessoas com deficiência. A gente tem também
a história e a vivência do André, não é isso? A experiência dele, toda essa história. Conta um pouco pra gente sobre vocês. Assim, boa noite, pessoal, tudo bem? Oi, Renata. Assim, temos... Então, tá bom, peraí. Oi. O André, ele tem baixa visão e, assim, eu acredito que ele também possa ter autismo de grau leve, apesar dele não ter muita convicção nisso, porque ele está com 47 anos e, assim, ele se viu toda uma vida, passou toda uma vida sem ter diagnóstico. E aí, a gente até já passou por uns 2 médicos para buscar esse laudo para ele, mas a gente ainda não conseguiu. Mas eu acredito que o André também possa ter autismo leve. Ele, assim, tem algumas características, não todas do aspecto. Porque, assim, igual o Bernardinho. Bernardinho, o primeiro laudo que a gente conseguiu dele foi de deficiência intelectual. O de autismo veio bem depois, aos 10 anos. Por quê? Porque ele nunca teve estereotipia, ele não tinha, assim, apesar de ele ter bastante dificuldade de socialização, os médicos não conseguiam achar nele um perfil para autismo. Compreende? Sim. Porque ele na época, ele falava, a gente tinha algumas questões, mas os médicos achavam, assim, muito pouco para ter autismo. Quanto que é que o diagnóstico dele veio de uma forma, assim, muito tardia. E isso ficou, assim, mais notório depois dos... Aliás, ele sempre teve várias questões em relação ao autismo, ao meu ver. Mas, assim, por ser muito discreto e se destacar mais a questão da deficiência intelectual, os médicos só conseguiram... Aliás, eu só consegui o laudo com 10 anos. Caramba! Pois aí é. Como é que pode? A gente sofre tanto com essa luta, né, de correr atrás do diagnóstico, de estar atrás de toda essa corrida, né, contra o tempo, e a luta de você imaginar que tem alguma coisa, né, e não saber o que é. É toda uma luta, né? É toda uma batalha. Sim, minha amiga, é verdade. E aí veio com que idade o diagnóstico do Bernardinho? De Bernardo de autismo veio com 10 anos. Da deficiência intelectual veio por volta de uns 7 para 8 anos. Caramba! Bem tarde assim, também, né? Veio tarde, porque, assim, as coisas no Brasil demoram muito, né? E pra gente, assim, mãe teia, como é que eu vou te explicar? Com pouco poder aquisitivo, demora mais ainda. Porque, assim, não tem condições financeiras. É tudo muito limitado. É, verdade. É uma fila interminável do SUS. É assim? Sim, só que na época, até, a André está até lembrando, que na época do Bernardo, da questão do diagnóstico, nós tínhamos plano de saúde, na época ele estava trabalhando na Petrobras, assim, o nível financeiro não estava tão apertado, mas passamos por vários médicos que não conseguiam constatar nele a deficiência intelectual. Eu consegui o laudo, por incrível que pareça, no SUS. E depois veio a questão que a gente passou por médicos particulares que não, achavam que eu estava procurando coisa, procurando problema, me falavam sempre. O que ela está querendo dizer
é que, na época, o nosso filho ele tinha dificuldades para aprender a ler na escola. Ele tinha dificuldade para segurar no lápis. Ele não tinha uma mão firme para... Toda uma idade compromete, né, a alfabetização. Muito. E aí a gente levava ele em especialistas e muitas vezes a gente ouviu: seu filho não tem nada. Como não tem nada? Tipo, alguma coisa atrapalhava o desenvolvimento dele. E a gente não sabia se era autismo, se era deficiência. A gente não sabia o que era, né? A gente não sabia o que exatamente era. E sempre tinha um profissional para dizer: seu filho não tem nada. Então foi uma luta para a gente conseguir um diagnóstico, né, que desse para a gente aí uma noção do que o nosso filho tinha. Imagino. E aí, nesse tempo todo aí, né, que vocês passaram nessa luta, vem chegando a idade da alfabetização. E aí, como foi a história toda de Bernardinho para alfabetizar, essa dificuldade? A escola foi compreensiva, deu o suporte necessário, ou também faltou isso? Faltou muito isso. No caso do Bernardo, a gente matriculou ele na escola, numa escola pública, inclusive a mesma escola que eu estudei, fica próxima aqui de casa. E não foi uma experiência muito legal. Não foi. Os profissionais realmente não estavam preparados. Não foi legal. No ano seguinte, a gente trocou ele para uma escola particular, que aí já foi uma experiência um pouco melhor, mas também tinha os problemas também, né? E nesse meio tempo a gente correndo atrás para saber o que o nosso filho tinha. Foi aí que finalmente, ou melhor, inicialmente ele ainda teve um diagnóstico errado, não foi? Era um diagnóstico dele de TDAH. Ou seja, era um diagnóstico errado. Aí depois que ele passou em outro profissional, ele falou: não, seu filho não tem TDAH, ele tem DI, no caso, deficiente intelectual. E aí, depois de um tempo, veio o diagnóstico de autismo também. Mas foi uma luta. Imagino, mas aí veio a questão da alfabetização, e eu sei que a história de vocês é maravilhosa diante disso, pelo tamanho do esforço que vocês, como pais, se desdobraram em desempenhar, né, para que eles tivessem, não só o Bernardinho, né, como a Lorena também, porque aí vem a história da Lorena também, vem toda a questão da Lorena, a dificuldade, a questão do diagnóstico da Lorena também. Então, toda essa questão veio trazendo para vocês uma demanda dupla, né? Porque antes se tinha que se preocupar com um, tinha que se preocupar com o outro. E aí eu sei que na história de vocês, eu queria que você compartilhasse isso com a gente, ou Ana Paula, ou André, falasse aqui para a gente como foi essa questão de vocês estarem tão empenhados na alfabetização, né, do Bernardinho, de não ter aceitado, porque muita gente, muitas mães, muitos pais, às vezes se acomodam com um diagnóstico de DI, né? Em que sentido? Meu filho é deficiente intelectual, então não dá para esperar muita coisa dele, sabe? Parece que vai se perdendo a expectativa de desenvolvê-lo, de haver um desenvolvimento. E com essa nessa queda aí de expectativa, às vezes eles poderiam sim se desenvolver, mas vai faltar esse estímulo porque você imaginou que não seria capaz de conseguir, né? Então vocês foram contra a expectativa. Quando há uma questão de DI, né, de uma deficiência intelectual, então é por isso que ele está com dificuldade de reter o conhecimento, então não vai aprender. E vocês conseguiram olhar além disso, né? Vocês conseguiram ver além e falar: não, a gente não aceita, a gente vai lutar para que ele aprenda. E como é que foi essa questão aí de vocês estimular? Como foi essa estimulação em casa para ajudar o Bernardinho a desenvolver a alfabetização dele? Então, foi uma luta.
foi uma luta, porque aconteceu o que foi, como você mesma disse, ele tinha problema para reter informação. Então, um exemplo, ele aprendia hoje, por exemplo... Oi? Oi? Tá me vendo? Oi? Não, que deu uma interferência. Tá me ouvindo bem? Sim, tô ouvindo. Então, ele, por exemplo, ele aprendia hoje o A, B, B, Babu. Passava 2 dias, ele não lembrava mais. Né? Isso aconteceu muito. Então, eu costumo dizer, né, eu nem gosto muito de falar, porque fica parecendo que eu estou sendo convencido, mas eu costumo dizer que o Bernardo aprendeu a ler mesmo, foi comigo, mais do que na escola. Porque eu comecei, desde ele muito pequenininho, eu comecei a ler para ele todos os dias à noite. Na hora de dormir, eu lia historinhas da Turma da Mônica. Mais especificamente do Chico Bento. Ele é muito fã do Chico Bento. Então, toda noite eu lia para ele. E esse foi o processo que eu iniciei com ele, para que ele passou a gostar, ele se interessou por leitura, e a partir daí ele quis aprender para ele mesmo poder ler as historinhas do Chico Bento que ele tanto gostava. Eu passei muito tempo lendo para ele toda noite, na hora de dormir. E aí eu comecei a ensinar ele a ler através das historinhas do Chico Bento. Foi um processo que não foi rápido, foi lento, mas, graças a Deus, hoje em dia, ele lê muito, inclusive. Ele lê todos os dias. Ele gosta... E eu quando jovem, eu fui colecionador de quadrinhos. Eu ainda gosto. E esse gosto acabou passando para ele. Né? Hoje em dia, ele lê de tudo. Hoje em dia, ele não lê só Turma da Mônica. Ele gosta muito do super-herói. Ele gosta muito do Homem-Aranha, Super-Homem, essas coisas assim. Então, hoje, ele lê de tudo. Eu olho para ele lendo, às vezes eu não acredito na luta que foi para a gente conseguir, né, ensinar ele a ler. Mas com paciência e com carinho, né, eu incentivei ele através dos super-heróis, do Chico Bento, e ele está aí hoje, graças a Deus, lendo, sabe? E muito fã de quadrinho, igual o pai dele. Né? E foi uma coisa que me dá muito orgulho de dizer isso, né? Eu meio que ensinei meu filho a ler com história em quadrinho. Não, mas é para sua mulher mesmo. Vai falando, Ana Paula. E foi desse jeito mesmo, assim. A gente cortou muito perrengue. Foi assim, muita noite sem dormir, se cobrando, tentando entender o porquê que ele não aprendia, o que estava errado ali que a gente não estava enxergando. E foi muito difícil. Foi muito difícil. Então, hoje, quando a gente consegue ver ele lendo, e hoje ele me ajuda. Ele lê para Lorena, ele me ajuda a contar a história. Ele é uma graça. E ele não é porque é meu filho, não, mas ele é um amor de criança. E aí, foi muito gratificante. Aliás, é muito gratificante ver ele lendo, ver ele escrevendo. Que quando ele segurava no lápis, Renato, a gente tinha vontade de chorar, porque ele segurava no lápis de forma... Como é que eu vou explicar? Ele não tinha firmeza. Ele não conseguia segurar no lápis. Parecia que o lápis ia cair e a mão dele não ia segurar. Parecia que ia escorregar da mão, qualquer momento. Aí a gente olhava para aquela cena e a gente falava assim, Jesus, quando é que esse menino vai aprender? O que a gente faz agora? E assim, a gente está aqui falando, focando na questão de aprender a ler. Mas a questão também da fala dele, ele, por exemplo, ele não falava Brasil, ele não conseguia falar o R, era Basil. Então, essa questão também foi eu que ensinei. Fala Brasil, ele Basil, não, Brasil. Eu parei e pensei, meu Deus. Falei, Bernardo, então fala assim, fala Bará, ele Bará, e beleza. Brasil, ele Brasil, fala rápido, Brasil. Mais rápido, Brasil. A partir daí ele aprendeu a falar o R. Hoje em dia ele fala Globo. Ele falava Globo. Não, aí Gulô. Fala Gulô. Ele Gulô, isso. Agora rápido, Globo. Hoje em dia ele fala Globo, Brasil. Tudo que tem L e R, hoje em dia ele fala. Porque eu ficava no outro dia pensando numa técnica para inventar alguma coisa que ele aprendesse a falar o R e o L, que ele não conseguia.
Inclusive, eu fui até elogiado por uma fonoaudióloga, lembra, amor? Lembro. Uma fonoaudióloga, não lembro onde, lembra onde? Aquela... Rocha Maia. Rocha Maia. Ela falou, olha, o senhor podia ser fonoaudiólogo. Ela ainda falou isso para mim, quando eu contei isso para ela. Então, sabe, é igual você falou, eu não consigo evitar, eu acabo sentindo orgulho de tudo isso que aconteceu, sabe? Foi um sofrimento, foi. Mas é para sentir, André. É para sentir muito orgulho, porque se seus filhos estão alcançando lugares e desenvolvimento, foi graças ao grande esforço de vocês, que não foi pouco, que não é pouco, né? Porque não tem fim, é um esforço que a gente se doa por amor. E vocês tinham tudo para duvidar, para deixar de lado. Uma pergunta muito importante para ficar aqui registrada nessa live, que eu quero acreditar que essa live está ficando registrada. A gente teve um problema aqui no computador, o Nicolas está aqui do meu lado bem agoniado. Filho, está sendo gravada, mesmo que a pessoa não possa ver agora, ela vai ficar gravada no meu canal e qualquer um pode assistir depois, tá? Eu tive um problema com o meu computador, não sei se alguém consegue entrar agora ao vivo para assistir, mas assim que ela terminar, ela vai ficar no meu canal gravada. Quero acreditar nisso. Mas o que eu queria falar para vocês e para ficar gravado aqui para todo mundo. Algum de vocês dois são pedagogos formados? Não. São fonoaudiólogos? Não. São terapeutas? Não. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é possível, não que as crianças não precisem de um profissional, mas é possível, com muito esforço, a gente ajudar e contribuir nesse tratamento. E eu vejo isso no grande exemplo de vocês. Porque tem pais, eu digo aqui como mãe, e como quem está sempre ouvindo, né, os casos das famílias atípicas, a gente vê muito isso. Pais que às vezes empurram para a escola, ou para os terapeutas, ou para a medicação, toda a responsabilidade do controle e do desenvolvimento dessa criança. Mas, na verdade, tem o nosso papel também, que é tão bom quanto, né? Eu lembro de uma terapeuta do Nicolas, quando ele era pequenininho, e ele tinha muito problema sensorial. E ela falava para mim assim, mãe, o que eu faço aqui são só 40 minutos na semana. Se você intensificar isso em casa, ele vai melhorar mais rápido ainda. Porque ele não pode ter acesso a esse estímulo só uma vez na semana por 40 minutos. O ideal é todo dia estar sendo reforçado esse estímulo, seja ele qual for, para que a criança venha se desenvolver mais rápido. E aí eu comecei a pegar ideias com ela para aplicar em casa. E eu acho assim fantástico. Outro dia eu vi um vídeo que a Ana Paula postou, dela ensinando, acho que não sei se foi o Bernardinho, a estender roupa. Eu achei aquilo o máximo. Que gracinha, cara. Botar lá no varal. Isso é muito importante. Né? A gente pensa que não, mas é didático demais. E aí a gente fica pensando assim, ele está atrasado, minha filha está atrasada, meu filho está atrasado, aquele terapeuta que não resolve. Não, o terapeuta ele não vai resolver tudo. Né? E essas crianças precisam de pais que não desistem. Né, que não desistam. E vocês são um grande exemplo disso. É com luta, é com dificuldade, é sem saber mesmo qual é a técnica ideal, mas a gente vai por instinto, o instinto materno, o instinto paterno, né, aquilo que Deus vai colocando no nosso coração para ir dando direcionamento, igual o André falou, fala Brasil, fala Brasil, daqui a pouco fala Brasil certinho e saiu. Então são situações, são técnicas de pai. Não é uma técnica que a gente foi estudar cientificamente se dá certo. Mas deu. Não é? Então, poxa, fantástica a tua história, André. Quando você relata pra gente que você não desistiu da sua esperança em ver
que o Bernardinho poderia ler e que ele seria capaz disso. Você acreditou quando ninguém ainda acreditava nele. Sim. Né? E toda a sua didática de leitura, olha só, o que mais me surpreende é que, diferente de vários outros pais, André é um pai com baixa visão, teria todo motivo do mundo para falar, eu não vou ler não. Isso dá muito trabalho, porque eu acredito que gera um esforço visual para você maior do que para qualquer outra pessoa. Mas Sim, você exatamente. venceu, não é? Você venceu a sua dificuldade para ajudar o seu filho a vencer a dele. E isso é assim, não tem tamanho o quanto eu aplaudo a família de vocês por isso. Porque não há dinheiro no mundo que seja capaz de construir esses valores. Não é dinheiro, é dinheiro. Não é dinheiro. Né? É querer, não. É vontade, é ter ânimo de se doar, né? E acreditar no potencial. E aí, me conta um pouco sobre essa história de como vocês começaram a descobrir e a praticar mais essa estimulação em casa. O que vocês fazem assim para ajudar a estimular as crianças em casa? Porque eu acho que é uma ótima sugestão para quem está ouvindo também. Pode falar. Bom, agora essa parte eu vou deixar para a Ana Paula, porque o que acontece? Com o Bernardo, eu fiz a minha parte na questão da leitura e da fala, mas já com a Lorena, ela hoje em dia ela está um grude comigo, mas ela sempre foi muito mais ligada à mãe. E aí, consequentemente, a Ana Paula consegue trabalhar melhor isso com ela, essa questão das brincadeiras, de tudo que ela precisa para desenvolver. Essa parte eu vou deixar ela explicar. Fala, Ana Paula, fala um pouquinho com a gente. Então, o Bernardinho, em caso assim, de estimulação, eu coloco ele para me ajudar em coisas da vida assim, diária, cotidiana. Eu tentei ensinar ele a lavar a louça, mas ele gasta muito detergente. Então, eu percebi que para ele seria... ele gasta muito detergente. E a louça não fica bem lavada. Então, vamos botar em óculos. Tá me dando língua. É verdade, meu filho. Você sabe que a mamãe fala com carinho. Mas é porque ele está num processo de aprendizado. Ele está perfeito. É assim mesmo. Eu também. Quando lavava, não era bom. Depois melhorou. Isso, é a prática. Eu percebi que ele, estendendo a roupa na corda, ele estende bem. Então, eu coloquei ele para me ajudar a estender a roupa. Ele me ajuda a limpar o quintal, de vez em quando. Então, assim, eu coloco ele para fazer coisas nesse quesito. Né, Bernardo? Ele não tá nem querendo falar. É essencial isso. Oi? É essencial isso, né? Não estou dizendo só da ajuda, mas essa estimulação é essencial para eles irem desenvolvendo a competência, né, da vida diária, do seu ritmo. Isso. É muito bom. E devagarzinho a gente chega lá, né? E o Bernardo, em especial, a gente está percebendo nele uma certa tendência para a questão da arte. Ele tem vários... como fã de quadrinhos, ele tem muitos brinquedos. Ele tem boneco de super-herói. O que ele faz? A gente compra tinta guache, ele pede para comprar tinta guache, ele pega um boneco, por exemplo, do Super-Homem e transforma num Demolidor da Marvel, o Wolverine. Ele pinta o boneco com a tinta guache e fica parecido. Ele transforma um super-herói em outro totalmente diferente com tinta guache. Isso é uma coisa que ele começou a fazer por ele próprio. A gente nunca... nesse sentido, a gente nesse sentido, a gente nunca estimulou. Assim, eu estimulei na questão de colocar ele para fazer teatro, para trabalhar um pouquinho a timidez. Eu falei com o André e falei, amor, vamos colocar ele para fazer teatro,
para poder melhorar essa questão. Porque ele é assim, muito criativo. Ele gosta de montar personagem. Então, eu observei isso nele. E hoje ele faz teatro. E ele gosta. Que legal! Aí trabalha um pouco essa questão também. Mas a questão de pintar os bonecos, ele por ele mesmo. Surgiu da cabeça dele. E a gente está apaixonado, né, por essa fase. É muito bom, sabe por quê? Porque eles mesmos vão também descobrindo o seu talento, né? Descobrindo criações. Isso é muito legal. Isso também não deixa de ser um estímulo. Porque às vezes a gente pensa que a criança só tem que brincar com aquele brinquedo específico. Olha lá que lindo! Muitas Isso aqui era uma lanterna verde. Ele tentou transformar num demolidor da Marvel. Que maneiro! Isso aqui, se eu não me engano, era um Thanos. Ele transformou no Apocalipse dele. No Apocalipse dos X-Men. Olha lá, ele pintou, virou um Apocalipse. Ou seja, ele faz o tempo todo. Que maneiro! Agora é o Juggernaut dos X-Men. Vira aqui a câmera. Oi, gente, aí você vê, né, uma criatividade visual, né, que ele está desenvolvendo, umas criações que ninguém precisa falar, olha, transformando os brinquedos. Isso muito sensacional. Isso foi um Thanos, agora ele transformou no Blob dos X-Men. Ou seja, e ele me corrigiu, tá? Não é Juggernaut, não, Juggernaut. Ele acabou de me corrigir. Que legal. Que legal. Tá bom, filho. Já vai querer mostrar tudo. Esse colosso era quem? Esse Robin? Era o Robin. Esse colosso era o Robin. Pronto, vai guardar. Que legal. E olha que ele pinta, ele tem um traço bom, né, na pintura. Vocês estão me ouvindo bem? Na pintura e no desenho. E ele não faz isso que eu ia falar. Vocês estão me ouvindo bem? Nós estamos te ouvindo bem. Agora tinha dado uma cortada. Tá bom, sim. Tá. Então, olha só, a questão do estímulo é essencial, né? E aí eu vejo assim, o vídeo que eu vi, Ana Paula, seu com a Lolo, você estimulando a fala dela, porque a Lolo já é outra vertente, né? Vocês acabam lidando com os dois extremos do autismo numa mesma casa, né? Vai do autismo nível 1, onde não precisa de tanto suporte. Para quem está aqui na live e não entende muito bem, o autismo é um transtorno, né, no desenvolvimento, onde ele tem níveis, né? O nível 1, que é o nível de suporte 1, onde precisa de pouco suporte, né? Geralmente mais emocional, né, Ana Paula? É um suporte emocional, a desregulação emocional é mais comum. Eu sei porque eu tenho também um autista de nível 1 de suporte. Então, nossa maior preocupação não é nem a capacidade de se eles vão aprender a fazer alguma coisa, mas sim se eles vão saber lidar com as emoções, né? Que é bem complicado. Mas é possível, e o amadurecimento vem. E vem o nível 2 de suporte. A Lorena está em que nível? Vocês já sabem? Ela saiu do nível 2. Bom, o psiquiatra nos informou que era nível 3. No início, mas agora ela está dizendo que ela saiu para o nível 2 agora. Glória a Deus. É porque eles podem andar nesses níveis, principalmente de acordo com o tratamento, né, estimulação, eles vão conseguindo, necessitando cada vez um pouco menos de suporte, e aí vai indo para o nível, né, que seja um pouquinho mais desenvolvido. Graças a Deus, mas ela já foi um nível mais severo. Eu lembro que quando eu já fui na casa de vocês, ela não falava, né, tinha bastante descontrole. E hoje a Lorena, assim, eu vi um vídeo seu estimulando a Lorena a falar, né, a cantar e puxando o sonzinho das vogais para ela. Gente, isso é fabuloso. O Nicolas, compartilhando um pouco para vocês do que eu passei,
o Nicolas ele sempre foi uma criança mais fácil, até porque ele era de nível 1, mais fácil no sentido de não depender tanto de suporte, porque era um nível 1. Porém, a parte emocional era extremamente matura e ele falava muito bem, repetia palavras, tinha uma fala culta, porém não conseguia cantar, acredita? Ele via alguém cantando, ele ficava nervoso, porque ele queria cantar, ele não conseguia usar as palavras com melodia. Então ele ficava, mamãe, pedindo ajuda, porque queria cantar e não conseguia. E aí eu lembro que uma terapeuta me ensinou a trabalhar justamente o que tu estava fazendo, Ana Paula, naquele vídeo. Eu ficava cantando usando pequenas sílabas com a melodia. Então aquela musiquinha que eu acho que é da Galinha Pintadinha, que fala assim, mamá, papá, gente, aquilo ali foi sensacional, porque eu comecei muito a cantar essa música com ele, aí por fim ele começou a repetir, e ele foi ficando feliz, porque ele estava conseguindo botar letra e melodia, e aquilo ali foi um ganho que foi em casa. Então, assim, há possibilidade o que a gente quer trazer nessa live aqui, principalmente? Esse entendimento, que não necessariamente você tem que ter muito dinheiro para o seu filho alcançar certas conquistas, certos desenvolvimentos. É necessário um profissional? Com certeza. Principalmente orientando a gente, né? Mas também cabe a nós perguntar o que eu posso fazer em casa para ajudar a estimular. Buscar na internet. Hoje em dia a gente usa a internet para tanta coisa, né? Até para besteira se usa a internet. Então a internet é cheia de exemplos e ideias que às vezes não custam nada. Dá para se fazer com material reciclado, né? Para estimular chocalho, estimular som, né? Várias coisas que dá para você estimular a parte tátil. Eu lembro que eu botava a mãozinha do Nicolas dentro do pote de arroz, do arroz cru, para ele sentir, para trabalhar o sensorial. Eu usava muito essas técnicas. Dentro do pote de arroz, assim, ele botava, ele morria de nervoso. Mas eu fazia para ajudar a estimular, porque ele tinha muito problema de alimentação, né? Seletividade. Cada textura. Foi bem difícil. Mas até nisso a gente vai se moldando. E é isso que eu queria trazer, sabe? Às vezes a gente pensa assim, mas eu não tenho dinheiro, o bom terapeuta é aquele lá da Zona Sul, tem um ótimo terapeuta que está em tal lugar, o plano de saúde tal é que tem um bom terapeuta. Gente, claro, tem ótimos profissionais, mas quando a gente não pode pagar, a gente corre atrás de outras maneiras. O que não pode é a gente desistir de desenvolver nossos filhos, né? De colaborar para isso. Quer falar? Quer ir lá buscar? Não, é melhor a gente falar. Renata, a gente vai... Peraí. A cama tá desarrumada. Não, eu arrumei. Então vamos. Então vamos. Peraí, vamos pra cá. Mostra o que é. Eu quero mostrar algumas coisas. Vem. Vamos agora mudar. Leva ele. Deixa ele para trás na aula, Paula. Não, ele tá aqui. Peraí. Antes, vamos. Aqui, ó. Não sei se dá para ver. Aqui, o pareamento de Lolo. Dá para ver? Fica aí, né? Dá para ver. Aqui, ó. Colocou tudo. É ela que organiza. Parear. Bernardinho, tem que resolver. Rapidinho. A Lolo que organiza tudo isso. Tudo isso é ela. Gracinha. Você estava comentando do chocalho, né? Aqui, ó. Em casa, eu tenho garrafa pet com milho. E a outra garrafa. Excelente. Trabalhar com assim. Excelente. Já vê ela? Só faz um pouquinho. Excelente.
Assim, eu uso também, eu costumo trabalhar com ela, com boneca. Com boneca. Pra pentear o cabelo. Para pentear. Ela tem sensibilidade, Ana Paula, para pentear o cabelo? Muita. Ela é. Rejeição, porque assim, eu não consigo pentear o cabelo dela na parte da manhã. Eu consigo pra escola, porque tem hora que ela não deixa. Eu só consigo pentear o cabelo dela depois, quando chega na escola, antes de ir pra sala. Deixa eu tentar de manhã causa crise. Ela não deixa. Então, eu estou usando a boneca para a gente desenvolver outra parte. Aí a gente penteia o cabelo da boneca, depois a gente coloca o meu, depois a gente vai pro dela. E ela curte? Aí ela gosta, ela curte. Ai, que graça. A boneca penteia o cabelo, a boneca escova o dente. Ah, o boneco escova dente. Cadê o dedo? Cadê a botão? Tá aí? Tá. A gente teve uma época e a gente não escova o dente. Ah, que legal. Traz aqui para a câmera. Ai, que legal. Aí eu comprei essa dentadura aqui. Vira de lado, vira de lado. Abre, fecha. Para escovar o dentinho. Na Shopee é baratinho. E no Amigão também encontra. Olha a dica aí, pessoal. Shopee e o Amigão vem. Consegue trabalhar e é bacana. E aí escovava o dente do bichinho. E a gente escova o dente da dentadura. Aí, ó. E vocês sabem que não, a gente imagina assim, né? A gente sabe que no caso da Lolo, a resistência é um pouco maior para escovar os dentes. Mas no caso dos autistas leves, às vezes eles têm dificuldade de saber mesmo a direção da escova. Então esse brinquedo aí é útil até para eles, para qualquer nível. Sim. Esse brinquedo aqui da dentadura é útil para qualquer nível. Para qualquer nível, porque o Nicolas se perde. O Nicolas se perde. O que ele já fez, o que tem que fazer, ele se perde. Adorei isso aí. Vou comprar um. Adorei. A Vé tá falando que a gente comprou esse aqui no Amigão de Santa Cruz. E tem algumas coisas que a gente comprou até pela internet. Ah, legal. Mas dá para achar coisa. A gente Acabou? gosta disso aqui, ó. Só um pouquinho. Isso aí. Esse arado. Isso aí é sensacional. Geralmente tem centros terapêuticos, eles usam, né? Tá conseguindo ver, Renato? Sim, tô vendo. Tá lindo. Aí, a Lorena, eu uso esse daqui, ó, para ela ir entendendo, assim, a sequência e entregar. Porque, assim, vai, Lulu, primeiro a mamãe, depois você. Porque, assim, legal. A gente já passou por uma fase que ela não tinha muita paciência a sua vez. Então, esse brinquedo aqui é um brinquedo para testar um pouquinho a paciência. Sim. Testar um pouquinho a paciência. Que eles não têm quase nada. Agora, tem mais? Oi? Banheiro? Peraí, Lulu, vai passar. Tem mais aí? Bom, diz que é um banheiro, mas parece tudo menos um banheiro, olha bem. Ai, que isso, gente. Eu tô amando ver toda a estimulação de vocês. Não, você já viu banheiro com mesa? Não faz assim. Não tem problema. Esse banheiro faz mais um estúdio de arte. Esse aqui é o baldinho que você coloca fubá e farinha. A gente faz todo dia. Olha pra câmera. Não vai me fazer, não. Mas tá bem. E a gente faz todo dia no fubá. Aí ela enche o banheiro. É o lugar que eu deixo pra ela colocar o fubá, a farinha, aqui no banheiro. Então, ele não faz. Tem a mãe de especial, não, sabe? Vale lembrar que a gente tem um segundo banheiro na casa, porque esse aqui é dela. Esse banheiro aqui não
A gente tem um outro. Era pegar no banheiro, então. Porque a criança coloca a farinha, coloca aí passa de um copinho para o outro. Que legal. E quando a gente Nossa, acabou, não subiu. não tem universidade nesse banho. Olha que maneiro. Essa daqui é a forminha de gelo. Bota tinta, né? Coloca tinta. Essa semana eu fiz com ela uma atividade sensorial bem legal que ela gostou muito. Eu peguei uma vasilha, aí eu coloquei algodão, coloquei um pouquinho de água. Tá, falou. Aí coloquei na geladeira, endureceu, aí dissolveu e a gente colocou tinta. Aí ela gostou muito Da textura. da textura. Legal. Ficou parecendo aquele. Ana Paula, me responde aqui. Aonde você pega essas ideias do que fazer, o que está estimulando, se é útil para uma coisa ou para outra? Você pesquisa? Como é que vocês fazem? Olha, deixa eu responder. Eu deixa eu responder por ela, porque a modéstia não vai deixar ela responder. É o dom natural que ela tem dessa mãe especial. Ela tem um dom, ela cria essa ideia. Eu fico dizendo, que isso, meu Deus? E isso que ela está falando agora mesmo. Ela fez tipo um gelzinho. Parece um gel. Ficou parecendo um gel, e a textura ficou. Algumas coisas ela teve na internet, mas outras ela vai criando mesmo. Ela tem uma criatividade para poder inventar coisas que podem agradar a Lorena e dá super certo. Né? Graças a Deus. Caramba, que legal, gente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Lorena e Bernardinho têm os melhores pais do mundo. Eles não precisam de mais nada além disso, porque vocês são sensacionais. A história de vocês é comovente. Eu vejo tanta gente falando. A gente vai ficar se achando, não fala isso não. Não, é sério, vocês são sensacionais. Eu admiro demais todo esse empenho de vocês, esse carinho. E isso aí não é dinheiro que pague, não é a riqueza, não são condições. Eu vejo tantas mães deprimidas, dizendo que o filho não evoluiu porque não tinha dinheiro para uma terapia, que o filho não evoluiu porque o médico isso, o remédio aquilo. Gente, um pouquinho de amor, paciência, em se desdobrar, em tentar ajudar de alguma maneira. Poxa, a Lorena já está indo para outro nível, sabe? Por ter evoluído, um grande ganho. Já está frequentando a escola, né, Ana Paula? Já está frequentando a escola. E lembrando desse detalhe, a Lorena não tem mediadora, não é isso? Lá na escola que ela está agora, tem uma menina que fica com ela. Na outra não tinha. Não é uma pessoa. Aliás, não vai ser uma pessoa fixa porque vai entrar mais criança, mas por enquanto ela está só com valor. Mas ela me explicou que quando entrar mais criança, né, todos os especiais começarem a frequentar a escola, vai haver um rodízio. Ou seja, ela não vai ter um mediador específico para ela. Ainda se desdobra de ir e ficar na escola. Eu fico na escola, mas é para ajudar na rotina do banheiro, porque a gente está trabalhando desfraude. Lorena está quase desfraudada. Então, ela já vai no vasinho, ela já migrou do pinico para o vaso, já está aceitando bem sentar no vaso, fazer isso. Aí eu coloco a fralda só de noite e de manhã, antes dela acordar, para ela achar que dormiu sem fralda. Que legal! Porque se ela perceber, porque assim, já é 60 de fralda. Só que essa está sendo melhor sucedida. Porque ela perdeu o medo do vaso sanitário. Porque antes, eu estava enfrentando muita dificuldade. Porque ela não estava madura o suficiente. Ela não estava madura, eu estava tentando ela, porque ainda não estava dentro das condições dela. Então, o primeiro não foi bem sucedido e eu entendi isso. Aí, eu tive passar um tempo para tentar de novo. O segundo,
não foi bem sucedido porque eu estava criando muita expectativa. Só que agora o terceiro está sendo melhor porque eu não estou criando tanta expectativa, tá? De uma forma mais leve. E assim ela está conseguindo melhor. Porque graças a Deus. Porque assim, eu tento trabalhar com o Lolo um avanço por vez, não ensinar um monte de comando ao mesmo tempo. E às vezes a gente, como mãe, a gente acaba se frustrando, né? Querendo que o nosso filho aprenda um monte de coisa ao mesmo tempo. Não é por aí. E a gente percebe que não é por aí. Assim, hoje, ela precisa trabalhar o desfraude. A gente já venceu a questão de comer com a colher, que a escola anterior que ela estava, graças a Deus, me ajudou muito nessa parte. Fizeram um bom trabalho. Fizeram um ótimo trabalho, uma professora maravilhosa que se tornou uma amiga, que a gente trabalhou muito essa questão da colher. E hoje Lorena come sozinha, em qualquer lugar. Graças a Deus. Se eu colocar comida para ela, eu falo, coloca na hora de comer. Vem colherzinha na mão dela, ela come. E ela está com quantos anos, Ana Paula? 6 aninhos. 6, né? 6 aninhos. Antigamente ela gostava de comer com as mãos. A gente tinha muita dificuldade em trabalhar a questão da colher. Porque ela não aceitava, ela pegava a colher e jogava longe. Então, era muito difícil. Aí a escola anterior dela me ajudou muito nesse papel. Demais. Legal. E é fundamental, né? Quando a gente encontra profissionais que estão ali e abraçam a nossa causa, né? Abraçam a limitação e parece que ergue as mangas junto com a gente, fala, não, a gente vai conseguir, vamos nos empenhar e realmente dá certo. Poxa, é sensacional isso. Né? E assim, a Lorena evoluiu pra caramba. Eu lembro que Lorena era bem... Nossa, ela não tinha nem... Era só uma agitação por agitação. Ela não tinha esse brincar. Não era, Ana Paula? Ela não tinha... Muito de abraçar, assim, outras pessoas. Às vezes ficava um pouco arredia. Nesse sentido, hoje... Comigo mesmo. Ela não tinha muito assunto comigo. Hoje em dia ela é um grude, mudou totalmente. Ela consegue comprar na padaria e no mercado. Ela vai na padaria comigo, comprar pão. Sabe ela, sim. Só o papai. Que gracinha. Mas sabe o que acontece? Alguns profissionais já me falaram isso. Geralmente, eles criam um vínculo com né? E aí se remete sempre a segurança, o porto seguro. O Nicolas era assim comigo também. Era tudo eu. Não aceitava ficar com o pai, era muito difícil. Mas aos poucos e com muita tentativa, a gente foi resolvendo isso, foi melhorando. Hoje são um grude os dois. Então isso é muito bom. É bom que... E eu gostei muito de uma coisa na sua fala, Ana Paula, quando você falou assim, hoje eu criei muita expectativa e isso atrapalhou o desfraude. Hoje ela está mais madura no tempo dela para entender o desfraude e saber controlar suas necessidades. Isso é importantíssimo, porque eu falo para todas as mães que tem uma frase que me marcou muito, que diz assim, a comparação é o ladrão da alegria. Toda vez que a gente precisa comparar alguém ou alguma coisa, a gente sempre vai ficar triste. Porque sempre tem alguém mais evoluído que o nosso. Poxa, com a idade do meu filho. A fulana é mais nova que minha filha e já come sozinha. Poxa, Beltrano é autista também, já está fazendo isso, e a minha ainda está de fralda. Então, essas comparações atrapalham muito o processo. Que a gente tem que entender que eles têm o tempinho deles, o amadurecimento cognitivo deles, né? Então, tudo no tempinho dele. O Nicolas, mesmo sendo de grau leve, ele só desfraldou a fralda noturna com quase 5 anos de idade. Entendeu? Mesmo falando tudo. Aí tu vê, de dia, ele desfraldou a fralda do dia com 2 anos. Ele já pedia para ir no banheiro, mas não conseguia conter as necessidades à noite.
Então era uma questão cognitiva, tinha que esperar o cérebro dele amadurecer mesmo, até que veio. Então, assim, tudo tem o tempo certo. E a gente saber respeitar o tempo da criança é fundamental, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu queria para a gente encerrar, eu adorei essa live. Tomara Deus que dê tudo certo aqui para ela ficar gravadinha, para todo mundo ver. Eu amei vocês terem mostrado o que vocês fazem em casa. Isso é sensacional. A leitura é fundamental para qualquer criança desenvolver o hábito, o gosto pela leitura, é ler para eles. Eu também leio para o Nicolas desde bebê, e isso acabei ajudando a alfabetizar ele em casa, né, no meio da pandemia. Então, isso favoreceu muito. Então, pais, né, mães, leiam para seus filhos, né, é importante. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem de vocês, do coração de vocês, para todo mundo que está assistindo essa live e que está se inspirando aqui na história linda de vocês. O que vocês têm a dizer aí para o pessoal? Fiquem à vontade. Você? Eu? Eu acho que não tem assim, muito o que dizer, a não ser não desistam, sabe? Eu achei muito legal você falar da questão da comparação. De fato, não façam isso, não, sabe? Meu filho já tem tantos anos, já faz isso, o seu não faz, o meu faz. Não façam isso. Isso é ruim para os pais e para a própria criança. Então, independente do nível, tá, de evolução, que nível sua criança esteja, não importa. Não desistam de ajudar a sua criança, sabe? Independente de qualquer coisa. Sabe? Busquem recursos, inventem, criem, sabe? Eu costumo dizer para a Paula que, né, eu sou um exemplo de pessoa que não tem um pingo de talento para ser pai. E hoje eu estou aqui, né? Hoje eu estou um pai bobão, né? Eu falo que eu sou um bobão. Eu sou apaixonado por essa criança. Sabe? Eu não tinha talento, eu não me achava capaz. Eu não me achava. Poxa, eu não nasci para ser pai. Só que o tempo, ele vai ensinando a gente. Se a gente tiver carinho, tiver amor, compreensão, a gente vai aprendendo. Então não desistam. É isso que eu tenho para dizer para todos vocês. Sabe? Lindo. Fala, Ana Paula, que eu já estou aqui emocionada com o André falando. Eu não aguento. Essas lives aqui sempre me matam. Fala, meu amigo. É desse jeito, gente. Assim, não desistam. Assim, evitem a comparação. Se doem mais. Assim, sigam mais o seu coração. Porque a gente, mãe, a gente tem uma intuição. A gente assim, não precisa ficar só naquela coisa de querer seguir exatamente aquela regra. Tem que ser assim. Não, minha casa tem que ser impecável. Não pode brincar aqui não, porque vai sujar. Deixa a criança ser feliz. Deixa se sujar. Se sujar em cor. Assim, a gente consegue tornar mais leve as coisas, né? Com mais suavidade. A gente consegue. Não é romantizando. Eu não estou aqui para... vamos romantizar o autismo. Autismo é 1001 maravilha. Não é isso. Mas com leveza, amor e paciência, a gente consegue muita coisa. Porque o nosso dia a dia, a nossa rotina, às vezes já é muito desgastante. A gente se estressa em várias coisas. No dia a dia, com as nossas crianças, a gente está ali só querendo assim... Eu não sei se a palavra seria descontar, mas tá ser aquela coisa pesada. Não, vamos tentar ser mais suave, mais leve. Que aí as coisas vão seguindo o seu fluxo normal, natural. Devagarzinho, sempre a gente chega. Gente, eu amei essa live com vocês, eu amei. Fiquei encantada, que Deus abençoe a família de vocês, que continue renovando as forças de vocês, porque eu sei que não é fácil acordar todo dia com essa vontade de estimular, não é fácil dar autonomia. Tem hora que a gente prefere pegar e a gente fazer, vai ficar certo, que vai ser feito mais rápido, mas aí a gente tem que se policiar e ajudar
para que tenha estímulo, para que eles tenham competências, né? Então, isso tudo demanda, é cansativo demais, entendeu? Então, assim, vale a pena a gente fazer isso aí, renovar nossas forças, buscar aí, eu busco em Deus, mas quem tem sua fé, busque renovar espiritualmente para ter força, porque não é fácil, como você falou, não é romantizando, achando tudo lindo, mas a gente está trazendo aqui que é possível, mesmo com dificuldades, com limitações, é possível superar barreiras. E vocês são uma prova viva de que é possível superar barreiras. Então, que Deus continue abençoando aí a família de vocês, que vocês continuem com esse gás. Ainda quero ver a Loló falando, escrevendo e lendo, tá? Amém. Agora é a missão da Loló. Agora. Tá? Agora a missão é mais difícil. Mas possível, eu acredito. A minha coleção de quadrinhos está à espera dela. Gente, um beijo enorme aqui para a família de vocês, cara. Loló, você é muito maravilhosa, vai ainda brilhar muito, ser exemplo para muita gente. E o maior exemplo vocês são, de que é só querer, gente. Não precisa ser rico, não precisa ter tudo a seu favor. A gente só tem que querer, porque tudo é possível. Gente, foi ótimo. A gente está aqui já 1h05 falando, né, trocando ideia. Eu falei que ia ser espontânea uma troca de ideia. Foi mais espontânea do que eu imaginava. Adorei. Gente, muito obrigado. Você que acompanhou aqui esse vídeo, quem acompanhou esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, divulgar para mais alguém. Aqui a gente tem muitos vídeos aqui nesse canal de outras lives que a gente realizou e de vídeos também que serve para a gente estar assim se antenando e aprendendo, tá bom? Gente, amei. Deus abençoe vocês. Vamos encerrar por aqui, tá? Que vocês tenham uma noite abençoada, que acordem com mais disposição ainda para essa missão, que eu falo que ser mãe e pai especial é uma missão, não é um pesar, é uma missão. E pela missão, a gente luta com todas as forças. Eu sou assim. A gente luta pelos nossos e pelos dos nossos, né? Que os outros especiais também, a gente vira um defensor deles, né? Então, assim, que Deus abençoe vocês. Quem curtiu aqui, não deixa de deixar seu comentário, dizer o que achou. Eu acho que a nossa live não passou ao vivo, mas ela vai ficar gravada. E aí, quem assistiu, pode colocar aqui o que acharam dessa entrevista, que foi maravilhosa. Um beijo, gente. Fica com Deus, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço a todos. Beijo. Tchau, pessoal. Não, tem que sair. Ó. Entendeu?